Já olhou no espelho há dias e não reconheceu a pessoa que te encarava de voltar. Aquela mulher cansada, com olheiras profundas, que sorri para as câmeras, mas chora sozinha no banheiro. Você não está louca? Você está na armadilha da Síndrome do Salvador. Aquele padrão invisível que te faz viver em função dos outros enquanto a sua própria vida vira um filme em preto e branco. Você acorda de manhã com a lista de afazeres na cabeça antes mesmo de abrir os olhos. O almoço do seu irmão, a apresentação do seu chefe, o drama da sua amiga que não consegue segurar as lágrimas pelo telefone. E você ali, organizando a vida de todo mundo, como se fosse a sua missão divina. Mas, quando chega a sua vez de precisar de ajuda, a resposta que recebe é sempre a mesma. Você sempre resolve tudo. Não precisa de mim. Isso não é fracasso. Isso é física quântica pura. Só que você não foi ensinada a enxergar assim. Cada vez que você prioriza os outros em vez de você mesma, você está emitindo uma frequência de não mereço atenção. E o universo, que não julga, apenas devolve exatamente o que você envia. Você já ouviu falar que os problemas atraem mais problemas? Não é magia. É frequência. Você está sintonizada na estação do sacrifício e, por isso, só capta dramas alheios. A Síndrome do Salvador não é sobre amor. É sobre medo. Medo de não ser amada, medo de ser esquecida, medo de que, se parar de salvar os outros, ninguém vai te querer por perto. Você transformou a sua importância em dependência dos outros. E agora vive como uma escrava das expectativas alheias. E o pior, você nem percebe o que está acontecendo. Pense na sua vida como um jardim. Quando você só rega as plantas dos outros, suas próprias flores murcham. Você acha que está sendo útil, mas na verdade está negligenciando o seu próprio crescimento. E quando as pessoas veem que você sempre está disponível, elas param de valorizar o seu tempo. Porque afinal, se você não se respeita, por que elas se dariam ao trabalho? Você já tentou dizer não uma vez e sentiu aquela culpa sufocante, como se estivesse cometendo um crime? Isso não é culpa. É o seu cérebro viciado em aprovação te alertando. Se você parar de salvar, vão te abandonar, ponto. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. As pessoas que realmente te amam vão te amar com ou sem os seus sacrifícios. E as que só aparecem quando você está no modo heroína, não merecem nem o seu tempo, nem a sua energia. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo quando você vive nesse padrão. O cortisol, aquele hormônio do estresse, vira vício quando você acredita que precisa salvar os outros para ser digna de amor. Seu cérebro começa a registrar o sofrimento alheio como um reforço positivo. Veja só como você é importante. Você está salvando alguém. Mas isso é mentira. Você está apenas alimentando um ciclo de exaustão que vai te levar à depressão, à ansiedade ou até doenças físicas. Já percebeu que, depois de um dia inteiro resolvendo problemas dos outros, você chega em casa e não consegue nem sentir prazer nas coisas simples? Isso não é cansaço passageiro. É o seu sistema nervoso implorando por uma pausa que você nunca dá. Você está vivendo no piloto automático da autopreservação alheia. E o seu corpo está gritando para você acordar. Agora, imagine que você é um aparelho de som. Cada vez que você ajuda alguém sem se cuidar, você está abaixando o volume da sua própria estação. Você sintoniza no sofrimento dos outros e a sua frequência de abundância fica cada vez mais fraca.
até que um dia você nem sabe mais como é viver para si mesma. Você vira um espelho que só reflete os problemas dos outros, sem nunca conseguir enxergar a sua própria luz. Mas tem uma coisa que você precisa entender: ajudar os outros não é ruim. O problema é quando você faz isso às custas de você mesma. Quando você troca a sua paz por migalhas de gratidão. Quando você prioriza a dor alheia em vez da sua própria alegria. Você está treinando as pessoas a te tratarem mal. Não por maldade delas, mas porque elas captam a sua frequência de não mereço. Você já tentou fazer um jejum de ajudar. Tentou um dia sem resolver os problemas dos outros. Se não tentou, saiba que esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Porque, quando você para de salvar os outros automaticamente, você começa a ouvir os seus próprios gritos por socorro. E isso é assustador quando você está acostumada a viver na sombra dos outros. A síndrome do Salvador é uma prisão invisível. Você acha que está sendo generosa, mas na verdade está escravizada por uma crença doentia de que o seu valor depende do que você faz pelos outros. E o mais irônico, as pessoas que você tanto ajuda não vão te retribuir com a mesma intensidade. Porque afinal, se você não se respeita, por que elas se dariam ao trabalho? Vamos fazer um exercício simples. Feche os olhos e imagine que você é uma árvore. Cada vez que você prioriza os outros em vez de você mesma, você está dando seus galhos para que os outros se apoiem. Até que um dia você percebe que não tem mais folhas para você. Você está tão focada em sustentar os outros que esqueceu de nutrir as suas próprias raízes. E raízes fracas não conseguem sustentar nem mesmo os galhos que você tanto tentou ajudar. Agora, imagine que você começa a regar as suas próprias raízes. Não para parar de ajudar os outros, mas para ter mais força para continuar ajudando sem se destruir. É assim que você quebra o ciclo. Quando você cuida de você mesma, você não só se torna mais forte, como também atrai pessoas que realmente te valorizam, porque a sua frequência mudou. Você não está mais emitindo sinais de preciso de aprovação. Você está emitindo sinais de eu me amo e mereço ser amada. Mas como fazer isso na prática? Como sair desse padrão sem se sentir egoísta ou culpada? A resposta está na física quântica aplicada à sua vida. Você precisa mudar a sua frequência. E isso começa com ações simples, mas poderosas. Primeiro, você precisa identificar os sinais. Você é a salvadora quando sente que precisa justificar cada vez que prioriza a si mesma. Quando a culpa te invade só de pensar em dizer não. Quando você mede o seu valor pela quantidade de problemas que resolve para os outros. Quando chega no final do dia e não consegue lembrar o que você fez por você mesma. Segundo, você precisa criar limites. Não aqueles limites que você acha que deve ter, mas limites reais, que te protegem. Como dizer não sem explicações longas? Como delegar tarefas sem se sentir responsável pelo resultado? Como aceitar que nem todo mundo vai te amar ou te valorizar? E isso está tudo bem. Terceiro, você precisa reprogramar a sua mente. Cada vez que aquele pensamento de preciso, salvar aparecer, substitua por eu escolho me cuidar primeiro. Porque você não pode dar o que não tem. Você não pode amar os outros se não se ama primeiro. E por último, mas não menos importante, você precisa sintonizar na sua própria estação. Comece a prestar atenção nas pequenas coisas que te fazem feliz. Um café quentinho de manhã, uma música que te faz dançar,
um momento de silêncio só para você. Isso não é egoísmo. É autopreservação. Porque quando você cuida de você, você tem mais energia para ajudar os outros sem se destruir. Você já ouviu falar que o ambiente reflete a mente? Pois é. Se a sua casa está sempre cheia de pessoas pedindo ajudar, se o seu espaço está bagunçado porque você não tem tempo de organizar nem a sua própria vida, isso é um reflexo do seu caos interno. A síndrome do Salvador não afeta só a sua energia. Ela afeta todo o seu ambiente. Por isso, a mudança começa de dentro para fora. Quando você limpa a sua mente dos pensamentos de preciso salvar, a sua casa começa a se organizar sozinha. Quando você prioriza a sua paz, as pessoas ao seu redor começam a te respeitar mais. Porque a sua frequência mudou. Você não está mais emitindo sinais de vulnerabilidade. Você está emitindo sinais de força e autoconfiança. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Mudar esse padrão não é fácil. Você vai enfrentar resistência dos outros, que vão estranhar quando você começar a dizer não. E de você mesma, que vai sentir culpa cada vez que priorizar a si mesma. Mas isso é normal. Toda mudança gera desconforto. O importante é não desistir. Lembra da analogia do rádio? Você precisa sintonizar na estação da sua própria abundância. E para isso, você precisa limpar as frequências anti-gás. Limpar a crença de que você só é importante quando ajuda os outros sem. Limpar a culpa de viver para si mesma. Limpar os pensamentos de que você está sendo egoísta. E como fazer isso? Com ações simples, mas poderosas. Comece reservando 10 minutos do seu dia só para você. Sem celular, sem televisão, sem interrupções. Só você, o seu corpo e os seus pensamentos.